Tô treinando a voz, tô aguardando a Lê, tô aguardando vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo sensacional. Mas eu vou esperar o Ale entrar pra gente poder começar a conversar. Acho que ele já tá vindo por aí. Oi, Henrique. Nascer, querido. Ele entrou. Muito bom. Tá aguardando, conectando. Oiê, Aí, Magrelo, tudo bem com vocês? tudo e contigo? Tudo ótimo, tudo bem. Dando um tempinho pro pessoal entrar, né? Enquanto isso, eu vou contar para o pessoal o seguinte. Eu vinha fazendo uma série de lives, que é o Pitaco, que eu faço uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, de vez em quando. Mas antes existia esse canal, que é o Menina Nem Te Conto, que começou em função da pandemia, por conta das pessoas não verem as pessoas magras ou emagrecendo, né? E então daí surgiu a ideia de criar esse canal aonde você pode contar de maneira virtual para as poucas pessoas que te veem, você vai nos contar daqui a pouco, mas para o resto do mundo a gente conta virtualmente como é que aconteceu esse processo. E isso também está engajado no meu programa, nosso programa, porque todo mundo faz parte, sem vocês ele não existe, né? De emagrecimento, de longevidade saudável, que é um programa de dieta cetogênica junto com dieta low carb. E o Ale também vai falar da experiência dele com este programa, que é precisamente o que levou o Ale aí a já ter eliminado quase 50 quilos. Aliás, quero aqui oficialmente dar os parabéns, Obrigado. expressar minha gratidão, porque como eu falei, né, se você não trabalha, o meu trabalho não se realiza. Eu sou nutricionista quando você come o que eu falo e perde peso. Do contrário, eu tenho um diploma, mas eu não sou nutricionista. E eu quero que você, se você quiser, se apresente e conta para nós por que que você resolveu aderir ao programa. Ah, é uma longa história, mas vamos lá, vou recapitular. Bom, eu me chamo Alessandro, eu sou mineiro de Belo Horizonte, então imagina a minha história com a comida, né? Tem muita gente querida aqui, Biapina, Sandra, oi pessoal. A Então, Yara também é mineira. a Yara mineira, então a Yara sabe bem. Então, Sabina, essa minha história com a comida e com essa questão de manutenção de peso, ela é de raiz, sabe? Porque eu tenho bastante influência interiorana na minha comida. Então, eu fui uma criança que foi alimentada com mamadeira de leite com creme de arroz. Então, hoje, né, eu falo com a minha mãe que ela acionou todas as minhas células adiposas desde criança. Mas brincando, né, maneira bem direta de falar, a minha relação com a comida e também amo, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Sabina? Amo cozinhar. Então, WhatsApp. Beleza. Então, a minha história, a minha relação com a comida e a minha relação com o peso, ela é um pouquinho lá atrás. Então, eu venho já trabalhando em manutenção, mas te confesso que hoje, quando eu encontrei a Sabina e o grupo da dieta cetogênica, ele saltou um patamar. Ele
ele realmente é uma expansão de consciência, inclusive em relação à alimentação. Então, guardo todas as minhas raízes, a Yara está falando aí um sim, então guardo as minhas raízes mineiras, né? Guardo a história da comida, amo cozinhar, amo comer bem, mas com uma dose de consciência. O que comer, quando comer e as estratégias que a Nutri vem passando bem interessante para a gente e em qual horário comer. Então conta por que que você resolveu começar. Bom, gente, eu bati os 140 quilos. Eu acho que o primeiro momento é se olhar no espelho e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E assim, quando a gente chega aí, né, tudo dói. E é muito importante eu falar que, até mesmo por essa relação que eu tinha com a comida, eu comecei um hábito saudável lá em 2006, que eu tinha personal, eu tinha academia, cheguei a 6% de gordura, isso é muito importante falar, né? E por um motivo, por vieses diversos da vida, eu realmente abandonei. E continuei, basicamente, comendo a mesma coisa que eu comia antes de ter aquele gasto calórico. E, gente, é silencioso. Eu saí dos 88 quilos para os 140 quilos. E é muito engraçado que a gente perde a visão sobre nós mesmos. A gente não sabe que isso está acontecendo até subir na balança. E eu vou te falar que a balança, em determinado momento, ela fica bem escondidinha ali. A gente sabe que tem algo errado, mas a gente não quer ver. Então, quando eu realmente adquiri a consciência, e aí, quando adquiri a consciência, é porque o corpo grita, né? A Ibiapina deve estar nos ouvindo aí. O corpo, ele fica todo tenso, ele começa a dar sinais, os meus joelhos começaram a dar sinal, o meu sono começou a dar sinal, o meu humor começou a dar sinal. Falei, para tudo. Para tudo. E é muito incrível, né, Sabina? Porque a gente já tem uma caminhada longa. E eu nunca... eu acho que eu fugia um pouco. Todas as vezes que a Sabina fazia grupo, eu fugia um pouco desses grupos, sabe? Falei, É vai começar verdade. essa história de balança, vai começar essa história. Mas eu já sabia que tinha algo errado. Eu realmente não queria encarar aquilo. Chegou um Em momento que eu falei dois, assim... ah, em 2020 eu cheguei a montar 5 grupos, né? Você entrou no quarto grupo. Fugi de todos. Fugi. Chegou no momento e falou assim: não dá mais. Nenhuma roupa servia. Como eu já te falei, vários problemas associados. Hipertensão, porque eu tenho a minha família com histórico hipertensivo. Então, a minha pressão arterial, quando começa a aumentar o meu peso, ela altera. Os meus índices alteram. Muito carinhosamente, a Sandra, que está no grupo, ela também falava, Alê, você tem que cuidar da sua saúde, é o nosso bem mais precioso. E eu sabia o que ela estava falando, senti o que ela estava falando, mas no fundo eu falei assim, nossa, eu vou ter que encarar mais esse desafio. Esse é o primeiro momento que a gente se depara, que tem algo errado, a gente sabe que precisa mudar, mas muitas vezes a gente não tem força naquele momento para mudar, né? Então eu esperei o meu momento. Falei assim, daí não passa. E foi aí que eu entrei no quarto grupo de dieta cetogênica. Tenho Nazir está perguntando. 43 anos, Nazi. E assim, É meu um pouco mais metabolismo... novo do que nós, Nazir, mas não é um moleque, tá bom? É quase isso. Quase. Olha, e o meu metabolismo, Nazi, é de uma tartaruga. Eu tenho esse problema. Além de ter essa história de histórico com a comida, o meu metabolismo é bem complicado em relação a isso. E aí, quando a Sabina falou assim, vou abrir, e ela fez um convite sutil, mas esse convite me permeou durante 3 dias a minha cabeça. Alê, você tem que estar de corpo presente, você tem que fazer essa história. E aí eu comecei a ouvir esse chamado. E foi de forma muito feliz que eu fui parar num grupo de dieta cetogênica. E é muito incrível isso, gente, que nada daquilo que eu pensei era. Isso é ótimo, né? Eu pensei, Era isso que eu vai ia ser te aqui. perguntar. A gente passou por
são já quase 6 meses nessa, Sim, bastante peso, mas também bastante tempo. E a gente isso. passou aí por pandemia, Natal, Réveillon. Nossa. Ah, E eu mas quero aí, saber qual foi o momento mais difícil, Ale. gente, o momento mais difícil para mim foi o início, que foi abandonar aqueles hábitos antigos. Primeiro, eu tinha um hábito muito complicado que mesmo eu sem fome, eu tomava café e me enchia de carboidrato. Sabe o bolinho mineiro, Yara? Todo mundo, ei, a minha linda sobrinha afilhada tá aí comigo, ela tá endossando a Camis. Ela tá endossando tudo que eu tô falando. Aqueles bolos mineiros, sabe? Que muitas vezes a gente faz assim, não, eu vou fazer um bolinho para tomar café amanhã, e é assim que vai falando, né? Ah, eu vou fazer um pãozinho. E o bolo é aquele, né? Não é? São duas receitas que você fica tomando todos os dias café com ele, né? E eu tinha um hábito, que era esse hábito do café da manhã, que realmente eu nunca precisei dele. Mas eu, por hábito, eu tomava. Porque era feliz eu colocar a minha caneca de xícara de leite com café. Feliz no sentido de toda a minha família tomava café, eu ia tomar café junto e acabava acompanhando aquele momento sem querer comer, comer. E aí, para te falar e falar para o pessoal, o meu momento mais difícil foi realmente o início. Abandonar esses hábitos antigos, que muitas vezes eu não sabia por que eu fazia, mas eu os fazia, né? E também, olha lá, ó, e foi a pipoca e o pastel da feira. Pastel, pipoca, todos esses hábitos que, olha, gente, não é excluir, não é extirpar isso, é diminuir talvez a frequência. Eu acho que tudo é um equilíbrio. E foi isso que eu aprendi muito fortemente com a questão do grupo da dieta cetogênica, sabe? Quando eu falo aqui, é assim, ao invés de eu comer o bolo todos os dias, eu às vezes como uma vez por semana. Porque antes isso fazia parte da minha dieta. Então eu inverti a minha pirâmide um pouco, sabe? Eu troquei pela parte da manhã e a questão muito dos carboidratos pelas proteínas, mas não deixo de ingeri-los. Ou seja, é uma estratégia. No início a gente fica assim meio cabreiro, né? Assim que o mineiro fala, será que isso vai dar certo? E aí a gente paga para ver. E foi isso que eu fiz. Eu paguei para ver e realmente dá certo. E deu E certo. E o quando, início. e quando foi que você falou, nossa, tá Opa! acontecendo? Foi 10, agora foi mais 10, Foi muito 20? incrível, gente, porque assim, eu fui começar, eu falei, bom, agora eu vou ter que voltar com um hábito mais saudável e vou ter que começar a caminhar. E determinado momento eu falei assim, eu preciso incluir o exercício físico também para auxiliar essa dieta. Fui atrás das minhas roupas de academia, nenhuma servia. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas eu falei assim, eu não admito comprar roupa de um tamanho maior. E aí, é muito incrível isso, que apesar da gente já estar na dieta, muitas vezes o corpo parece que em determinado momento ele se ajusta de uma vez só. E foi nesse momento que eu comecei a fazer o exercício físico. Eu já estava há uns 3 meses na dieta e inseri o exercício físico. Gente, meu corpo fez assim. Aí, depois de umas 3 semanas, eu falei, mas essa roupa estava muito apertada. Não está mais. Aí, Sabina, que foi o momento mais feliz, tem um personal trainer aqui, a Deia, A ela tá Andréia sabendo que é eu tô uma falando. querida, ela tá curtindo a ideia. Deia, eu falei assim, eu não admito comprar roupa de academia maior. Deixei tudo lá dentro do meu armário, dentro de uma caixa. E o momento que eu me dei conta foi onde eu desarquivei essa caixa. E, gente, eu comecei a usar tudo que eu usava anteriormente. E aí foi um momento de felicidade, parece que não é um troféu que a gente carrega pra gente mesmo, mas é assim, deu certo. Deu certo o que que eu estava fazendo, isso funciona. E foi aí, Sabina e pessoal, quando deu o meu start, foi depois de uns 3 meses de dieta, eu ainda não tinha visto, eu não tinha parado para olhar para mim. E a gente tem muita referência de números, né, pessoal? Ah, obrigado, Ibiapina.
a gente tem muita referência de números, né? E eu ficava assim, nossa, quando meu número vai diminuir? Quando meu número vai diminuir? Eu não tô. Aí eu subia na balança, via que o peso tava, mas meu corpo não respondia, gente. Não diminuíam. Aí eu falei assim, eu vou esperar mais um pouco, porque tá acontecendo alguma mudança interna para mim. Foi aí que eu esperei mais um pouquinho, e aí realmente meu corpo se ajustou ao meu peso interno. E aí eu ouvi tal, meu biotipo, começou a se ajustar, e aí foi onde tudo, onde eu percebi realmente que as coisas estavam chegando aonde eu estava, que eu idealizei desde o início. É muito comum, né? Especialmente quem tem muito peso para perder, o platô que a gente chama, ele acontece. Você perde um pouco e aí de repente você dá uma estagnada. É como se o organismo falasse assim: Ale, espera um pouco que eu, para eliminar toda essa toxina, essa gordura, eu não estou dando conta. Então, é como se o corpo reservasse energia mesmo. Então você para de perder peso. Mas isso não significa que o corpo não esteja trabalhando para você ficar mais saudável. E aí, de repente, quando você. Um dia você sobe na balança e fala: nossa, isso não acontece com quem tem pouco peso para perder, mas com quem tem muito peso, você sobe e desapareceu É, 3 quilos. É uma coisa assim, você fala, oh, não, aí você sobe de novo, fala: é isso mesmo. eu E cheguei. porque de repente, onde foi 3 quilos, né? Onde foram É, 5 quilos? quantas vezes, Sabina, que eu tirei as baterias da balança e coloquei de novo, tipo assim, vou startar você de novo, porque tem alguma coisa errada. Então, mas essa ansiedade eu aprendi muito no grupo de cetogênica com a orientação da Sabina, porque é a mesma coisa de você dar um pirulito para uma criança e não deixar ela chupar, né, Sabina? Porque pra gente que quer perder peso, a gente quer ver logo. A gente às vezes é ansioso, fala assim, olha, peraí, eu tô fazendo, e é muito incrível o que a mente da gente faz. Ela fala assim, pois é, você tá nisso aí há 4 meses. Há 4 meses você tá nisso aí, você não perdeu nada. Olha onde você tá indo, volta para os seus hábitos antigos. Aí tem os nossos eus, né, que a gente estuda bastante na escola de desenvolvimento que a gente participa, a escola Bruma, e eu acompanhei isso muito de perto, porque a todo momento eles falavam assim, olha, larga disso, seu peso não está diminuindo nada. E é isso que a Sabina falou. Mas aí, diante de muita orientação, ela falava, olha, calma, Lê, porque as coisas estão acontecendo de forma diferente que você ainda não vê. E aí, Sabina, e aí eu comecei também a parar de subir tanto na balança. E aí eu comecei a Sim. subir a cada 10 dias. Só que a cada 10 ou 15 dias que eu subia, às vezes era 5, às vezes era 6 quilos. Aí eu falava, será que isso estava tudo parado aí dentro de mim, esperando Onde será ativar que em algum estava, momento? né? Aonde isso estava? Que, né, tava tudo escondido. Mas Mas acho que foi, isso fica em uma dor de cabeça leve, que você não sabe direito de onde vem. A dor do joelho, você relatou, é uma coisa mais fácil, sim, mas às vezes a gente tem uma certa indisposição, um certo mal-estar, e você vai se acostumando a conviver com isso, e de repente isso, essas coisas começam a desaparecer também. Então é tem isso. todo um bem-estar que é muito mais sutil, né? Menos óbvio do que você subir na balança e ver o número. É isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu falo em dieta, todo mundo fala, mas para você é fácil, porque você cozinha. E eu sei que você também cozinha, né? Mas dentro do seu espírito crítico, e pode ser bem sincero, a gente Sim, teve pessoas no grupo, a Vivi está falando que ela ainda pede roupa na loja de tamanho maior do que o dela, que ainda não se acostumou com o peso é novo. isso, Vivi. Tem gente que não cozinha. O do seu ponto de vista, qual que é a diferença? É importante? É possível fazer quem não cozinha?
Olha, Sabina, é perfeitamente possível. E eu vou te falar da minha experiência. Aqui em casa eu faço duas comidas. A gente está mudando muito isso, sabe? Por exemplo, eu não como arroz, mas o Henrique come arroz. Então, essa história de cozinhar e comer tem que ter um ato realmente de prazer. Você comer aquilo que te faz bem, que você gosta, e passar por essa história de cozinhar, a gente tem muitas estratégias dentro da manga, sabe? Mas para quem não sabe cozinhar, gente, hoje a economia, ela mudou toda. Você tem grandes empresários individuais fazendo comida saudável com amor. Tem essa história, os supermercados eles estão diversificando, e foi uma coisa também que eu aprendi dentro do grupo da Sabina, é ler rótulo, né, Sabina? Para não Sim. comprar gato por lebre. Porque tem dia também, gente, que eu falo assim, gente, eu tô de saco cheio, eu não vou cozinhar. Sabe? Aquela verdade que quando você acorda, tem dia que você não tá muito afim de fazer algumas coisas, né? Eu falo, eu vou no supermercado, vou praticar algumas coisas, vou comprar algumas coisas. E aí passa pelas gôndolas e a história é realmente ler os rótulos. Para quem não cozinha e adquire essa comida de terceiro ou traz essa comida de outro local, a procedência ela é muito importante. Quando eu falo Uhum. procedência, desde quem faz realmente, ao que utiliza naquela comida, né? E o valor nutricional daquela comida. Antes eu não me preocupava muito com isso. Por exemplo, hoje, olha só, hoje eu fiz um frango assado. Ele tá perfumando a casa inteira. E essa história, porque hoje eu acordei inspirado de fazer a comida. E amanhã, Aham. será que eu vou acordar da mesma forma? Talvez não. E aí, vou recorrer ao velho supermercado, vou recorrer à feira, comprar algo pronto, mas sempre passa por esse crivo. O que comer? Quais são essas informações que estão aí? Gente, e para quem não cozinha, é perfeitamente possível, desde que você tenha a regra, que é uma das coisas que a Sabina orienta. O que comer e em qual horário? Isso é muito importante. Ô, Ale, e quando foi, como foi que as pessoas reagiram? Se as pessoas, quando elas começaram a ver que você estava magro, né? Tem algum caso da pessoa que fala, nossa, o que aconteceu? É, é muito interessante isso que você, porque eu não convivo, até mesmo por causa da pandemia, né? A gente ficou mais enclausurado. E, gente, na Uhum. pandemia foi outro caos, né? Porque se já estava ruim antes da pandemia para mim, para o meu peso, na pandemia ele degringolou. Então, acho que com a pandemia eu ganhei mais uns 17 quilos. Então, naturalmente, eu fiquei também mais dentro de casa. Mas as pessoas à minha volta, elas sempre falavam assim, nossa, tem uma coisa diferente aí. Aí eu vesti uma calça, sabe? O popô que já enchia a calça anterior, não enchia mais. Aí a pessoa falava assim, nossa, que interessante, tem uma coisa acontecendo aí. Mas, Sabina, essa impressão radical ainda eu não tive, porque eu estou um pouco mais preso, mas as pessoas à minha volta, elas já perceberam claramente. Claramente, falaram, olha, tá ficando bem, bem legal. Ainda tem uma É meta aí porque, dos 11 afinal de quilos, né? contas, né, 40 e tantos quilos não tem como a gente disfarçar, né? Não Eu, tem, não tem. olha, vamos fazer um ping-pong aqui. Você ficou Vamos lá. ansioso? No início, sim. No início eu tive uma certa ansiedade natural, né, Sabina? Que é o novo, preciso. Aí, gente, é muito incrível que eu separei o que era desejo de vontade, porque o meu hábito era aquele desejo animal de comer. Então, naturalmente, quando você tira esse eu quero comer, a ansiedade vem. Você tem que controlá-la muitas vezes. Então, eu senti sim. No início, eu senti bastante ansiedade. Mas depois foi E voo de fome? cruzeiro. Olha, que incrível uma coisa que você me perguntou, porque fome eu não senti. Porque parece que é o hábito mesmo da gente comer, 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 comer. Mas depois que eu entrei, e eu falo isso com a Sabina, gente, depois que eu entrei para dieta cetogênica, para mim, o difícil é largar a dieta cetogênica. Porque eu amo a comida da dieta cetogênica. Não é Então, todo na mundo que dieta. põe morango com chocolate fondue na dieta, né? Vamos combinar.
Um Estamos aqui para queijinho, isso. né, Sabina? Uma gordura gostosa. Bom, na hora que eu me deparei aquilo, eu falei assim, bom, olha que interessante. Então, fome eu não senti. E vontade. Você falou Ah, do aí olha, bolo lá no comecinho, que opa, mais? olha, eu tenho vontade de doce. Aqui em casa a gente é um pouco açuquinha, sabe? Mas isso também passou um pouco. Passou porque a gente começou algumas estratégias, comer uma fruta antes da alimentação, fazer algum tipo de suplementação pequena, porque essa história do açúcar, ela faz parte. Mas aí eu comecei também, gente, fazer coisas saudáveis, gostosas, utilizando eritritol, utilizando xilitol, utilizando coisas que para mim eram insubstituíveis com o açúcar, que não é, tá? Então hoje eu consigo Ó, fazer o mesmo bolo com outro prazer de comê-lo, mas com ingredientes mais saudáveis. eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas eu quero te perguntar rapidinho, qual é o Ó, ponto alto do grupo e sim. se você está feliz. Olha, o ponto alto do grupo, para mim, é essa troca de experiência que a gente está fazendo aqui. Ele é muito importante. E a gente sabe a energia do grupo. Muitas vezes, individualmente, é muito difícil você começar esse movimento. Mas só o fato de você ter um grupo que fala do mesmo assunto, você já elevou esse patamar de frequência. E, naturalmente, as coisas se tornam mais fáceis. E olha, pessoal, eu tô com a Sabina de novo no próximo grupo. Por quê? Eu ainda tenho uma meta de mais 11 quilos para chegar no meu peso ideal, que é o meu peso lá, que eu sempre tive ele como meu peso mais saudável e de melhor bem-estar para mim. Então, eu vou voltar. O grupo ele é muito importante, o grupo motiva, isso aí, Vivi. O grupo motiva sim, mas ele tem um quantum de energia que é o que faz essa história realmente toda valer a pena, claro, Sabina, mas tem uma história muito, muito incrível quando a gente constrói ela no coletivo. Muito bom. Eu quero te dizer que quem perde o tanto de peso, falei isso hoje de manhã na academia, né? Quem perde o tanto de peso que você perdeu, Ale, pode tudo na vida. O, o poder pessoal que está implícito nessa sua jornada é o mais admirável e respeitável de tudo. Bom, eu vou eu vou agradecer o Alessandro. Eu não sei, mas estamos aqui. Eu queria te agradecer, Alê, Alê. Eu só ia te agradecer. Você não está me ouvindo? Bom, um beijo para todo mundo. Ai, Tá falhando, Sabina. Falhou um pouquinho, mas eu esperei. Mas a gente já está no final. A conexão ficou sim, ruim. Beijo! outro Beijo grande a para você, todos! Alê. Obrigada mesmo pela participação Tchau, no grupo, pelo tchau! Por empenho. nada! Parabéns. Tchau. Obrigado!